forma como estas medidas, e portanto darmos aqui um bocadinho um overview sobre esta iniciativa da Comissão Europeia e de que forma é que estas medidas podem efetivamente ter sucesso até 2025 ou até, se calhar, estender um pouco mais além nos principais países da União Europeia e aqui mais concretamente em Portugal. Olá, boa noite, Luís, e começar por cumprimentar todas as minhas colegas de painel, a Leonor e a Inês, e agradecer o convite a Luís e ao João e à Beatriz e ao Paulo Ribeiro, pela organização desta conversa, deste debate, sobre um tema que muitas vezes acaba por ser negligenciado, porque celebra-se normalmente em março, no Dia Internacional da Mulher, e depois não se fala-se muito na igualdade de género durante esse período, e depois parece que é um assunto que de certa forma morre com o passar do tempo. E portanto, aqui na questão da igualdade de género, eu gostava só de começar por fazer aqui uma referência a uma frase, a uma citação da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, quando ainda era até Ministra da Defesa. Isto foi em março de 2019, se não estou em erro, e ela disse uma coisa que eu acho que é algo controverso, no qual eu me revejo, e acho que também deve ser tido em conta quando nós falamos em igualdade de género. E ela dizia que women are not better, just different. If society is smart, it will harness diversity and become resilient, proactive, confident about taking risks. E portanto ela faz aqui, de certa forma, um statement a dizer que isto não é propriamente uma guerra de sexos, é uma questão de diversidade, e eu acho que é aí que reside aqui a grande questão da igualdade de género. E, portanto, em matéria daquilo que tem sido feito na União Europeia, desde o primeiro minuto, desde a primeira hora em que a nova Comissão, ou a nova Presidente, a Presidente eleita à época, toma posse, um dos grandes desígnios foi, de facto, constituir um gabinete que fosse 50-50 representado por homens e por mulheres, e ficou a um passo de conseguir esse objetivo, mas eu creio que há quem questione depois a questão da qualidade dos intervenientes e da questão das cotas, e portanto há sempre aquele debate em volta de determinado perfil está numa determinada posição porque é mulher ou porque é homem, mas eu creio que aqui serve de exemplo para, e eu acho que em política o mote de liderar pelo exemplo ainda se aplica, e portanto que dá aqui um certo respaldo àquilo que deve ser depois a atitude nas outras instituições, nas outras organizações da sociedade. E, portanto, nesse sentido, eu acho que nós olhamos hoje para as grandes instituições internacionais e nós temos à frente delas mulheres. Eu estou a pensar no Banco Central Europeu, estou a pensar na Comissão Europeia, estou a pensar na Organização Mundial de Comércio, estou a pensar no FMI, e, portanto, eu acho que isso é um sinal muito claro da ascensão e da caminhada por este desidrato da diversidade que se começa a consolidar de maneira mais efetiva em todas as estruturas da sociedade. E, portanto, se por um lado depois podemos debater aqui as questões culturais, e eu acho que também devemos reconhecer que, de facto, a Europa, devemos reconhecer e devemos valorizar a diversidade cultural europeia, e que depois está sujeita e está associada às raízes históricas dos povos que a compõem. E, portanto, há entendimentos sobre as mesmas matérias que são interpretados de forma diferente. E, portanto, também não podemos negligenciar isso, o que não significa que haja orientações claras do ponto de vista europeu em que possamos caminhar então para essa igualdade de género. E a igualdade de género depois materializa-se em coisas muito práticas, não só com a representação das mulheres em cargos de direção,
mas nas questões relacionadas com a igualdade salarial. E nesse aspecto, esse tem sido uma das questões centrais nesta estratégia para a igualdade que a Comissão pôs em marcha e que tem sido largamente debatido no Parlamento Europeu. E que me parece central porque aos dias de hoje não faz sentido que funções iguais, que sejam desempenhados por homens e por mulheres, ainda se verifique discrepância no salário. E nesse aspecto, eu gostava de relembrar aqui que ainda há umas semanas houve uma cimeira social no Porto, e esta questão esteve na agenda, mas Portugal em particular continua bastante aquém. Continua a haver um diferencial que se fixa, eu penso, nos 16%, entre os salários pagos a homens e a mulheres, e que eu acho que nos deixa mal no cômputo geral, e que, portanto, também merecem aqui uma reflexão aprofundada, porque nós temos que ser consequentes com aquilo que advogamos e, portanto, nesse aspecto, eu creio que várias coisas que podiam ter sido feitas nos últimos anos foram postas de lado, ou por até às vezes por questões ideológicas são lidadas, são tratadas de forma questionável, mas eu diria que tem que haver aqui um esforço grande, e acho que nesse aspecto as empresas portuguesas cada vez mais começamos a ver mulheres em cargos de direção ou em chefias intermédias, mas é claro que isto é todo um processo que leva ao seu tempo. Ainda há umas décadas atrás, e não muitas, as mulheres não tinham um acesso à educação, como hoje já está bastante consolidado na sociedade. E, portanto, tudo aquilo que ajude a nós conseguirmos, de facto, tirar proveito da diversidade e da igualdade de género, leva, de facto, o seu tempo, e que eu acho que neste momento, ou neste período, há uma aceleração que eu acho que é muito positiva. E que trará resultados, já traz resultados, mas que eu acho que as sociedades cada vez mais aceitam sem grande contestação, ou sem grande discussão. Agora, eu gostava só de partilhar aqui uma curiosidade, que eu ao longo da minha vida, da minha curta vida ainda política e empresarial, porque eu estive no setor privado até ser eleita eurodeputada, eu nunca senti qualquer tipo de discriminação por ser mulher. Eu tive sempre mais receio da minha juventude do que propriamente do facto de ser mulher. E acho que cada vez mais há um reconhecimento pelos pares e seja nas empresas, seja noutro tipo de organizações, do valor que cada um tem no funcionamento das equipas, no funcionamento das instituições, no funcionamento das organizações. Portanto, eu acho que tem-se vindo, de certa forma, a dirimir muitas vezes esta questão que se transforma, e eu acho que erradamente, numa luta ou numa guerra de sexos, e não é isso que se pretende. Pretende-se é criar condições para que as mulheres e homens possam aspirar a realizar-se pessoalmente, profissionalmente. E, portanto, eu aqui mencionei na questão da estratégia da Comissão Europeia para a Igualdade de Género a questão salarial, e há aqui um outro lado que também tem que ver com a criação de condições para que as mulheres possam, de facto, não sair prejudicadas, ou os homens, pelas suas aspirações familiares ou pela sua conjugação da vida pessoal com o trabalho. E nesse aspecto,
e ainda há pouco tempo tenho uma grande amiga portuguesa que vive em Estocolmo, na Suécia, e que vai ser mãe, entretanto, e que me falava das condições que a licença de maternidade lhe proporcionam, e de facto é contrastante com a realidade, depois com a realidade portuguesa. E de facto isso é justificativo depois para nós vermos às vezes alguma hesitação ou alguma resistência na adoção de uma agenda mais social por todos os países europeus. Isto só a título de exemplo, na Suécia, uma mãe, uma mulher que tem um filho, fica em licença de maternidade de 1 ano e meio, paga a 100%, e quando nós vemos em Portugal, a situação são 4, 5 meses, e portanto, os apoios não estão longe de ser parecidos. Para não falar depois no facto de todas as de toda a rede de suporte necessária para que as mães possam ser mães e os pais possam ser pais. Nisto estou-me a referir, por exemplo, à rede de creches, de pré-escolar, que também é bastante incipiente em Portugal, e que, portanto, bastante limitador depois. Isto traduz-se sempre nas decisões de pôr a profissão à frente da família, ou a família à frente da profissão, e, portanto, corresponde sempre a um determinado nível de sacrifício. E nesse aspecto há alguns pontos na estratégia para a igualdade de género que também têm que ver com esta questão do suporte, do suporte às famílias, Lídia, mas que posso ainda está bastante sobre a alçada dos governos nacionais, e era só isso que eu queria dizer. Não, era só para acrescentar um ponto à tua reflexão, um desafio, digamos assim. E perguntar se consideras que muito destas iniciativas europeias tentar acelerar o processo de igualdade, se deve ser, se isso também deve ter em conta aquilo que é o tecido e a cultura e a cultura corporativa de cada país, porque há diferenças, por exemplo, só para dar uma nota, por exemplo, as empresas em Portugal, certamente que as grandes empresas terão estas reflexões bem preparadas, mas nós somos um país de pequenas e médias empresas. A minha nota só para poder partilhar é essa, era se isso é algo, se vês como um modelo mais punitivo, como uma coisa que pode ter mais sucesso, ou se tem que ser uma coisa adaptada regionalmente a cada país europeu. Eu acho, eu nisso não. One size does not fit all, e portanto é muito importante, e acho que tem sido um dos ensinamentos, portanto, desde que estou no Parlamento Europeu, em nós tentarmos compreender a dimensão da nacionalidade das várias delegações que fazem parte do Parlamento Europeu, e eu acho que de facto tem que haver uma certa muitas vezes falta compreensão, falta conhecimento para tentarmos perceber o outro lado, ou porque é que as coisas se passam de determinada maneira, em determinada geografia na Europa ou no mundo. E, portanto, nesse aspecto eu acho que tem que haver aqui, de facto, um espaço para acomodar a realidade cultural em que cada região, em que cada comunidade está integrada. Isso não significa que não haja uma determinada orientação e que não haja determinados objetivos, e se calhar não temos que ir todos ao mesmo tempo. Portanto, eu acho que se tem verificado cada vez mais que nesse aspecto a Europa caminha, se calhar as regiões em tempos diferentes, a ritmos diferentes, mas caminhamos todos para um determinado objetivo do ponto de vista da igualdade de género, e portanto todos os países, e eu de facto não vejo, há uns países que estão melhor posicionados do que outros. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Espanha, que sempre teve uma grande... Estou-me a lembrar do nosso partido irmão, o PP espanhol, que neste momento é o partido no Congresso de Deputados com mais representação feminina.
e é um partido de centro-direita. Portanto, depois há sempre um determinado tipo de associações que, até ideológicas que não fazem grande sentido, mas isso varia muito de país para país. Portanto, eu acho que tem muito que ver com, de facto, com a realidade cultural de cada comunidade, de cada região, e não vejo neste momento ninguém a defender que devemos caminhar para maior igualdade de género ou maior diversidade. Haverá algumas especificidades, mas genericamente não vejo isso, mas acho que deve haver um espaço para respeitar ou para, lá está, compreender a questão cultural e não tentar forçar às vezes de forma que acaba por ser não só contra-intuitiva, mas também contraproducente. E portanto, nesse aspecto, há aquilo que tem sido aprovado dentro da estratégia da igualdade de género, normalmente são diretivas e isso dá espaço na legislação para ser transposta de acordo com a realidade de cada país, portanto há sempre uma certa margem, mas eu creio que sim, tem que haver esse cuidado, porque de outra forma pode ser contraproducente e portanto nesse aspecto, mas no geral eu não vejo grande resistência há países com valores diferentes e isso não posso negar que eventualmente haja uma certa diferença, não lhe quero chamar atraso, entre os países de leste e os países mais do ocidente ou os países nórdicos. Mas lá está, tem muito também que ver ainda com a questão cultural e que leva o seu tempo a ser corrigida ou a adaptar-se. Obrigado, Lídia. Leonor, bem-vindo, boa noite, muito gosto em tê-la nesta nossa edição, para falar aqui sobre um bocadinho, para nos dar aqui se calhar uma perspectiva mais da parte das empresas. Portanto, eu ia pedir para elaborar um bocadinho sobre isto. Isto é isto que a Lídia disse, acha que há de facto aqui um papel, ou até que ponto é que as empresas podem representar um papel de mudança sem terem uma diretriz ou incentivos da União Europeia. Há uma questão cultural das empresas, que há um caminho cultural a fazer em termos daquilo que é a mentalidade portuguesa e também a estrutura das empresas, porque obviamente que muitas vezes há setores específicos, há um determinado tipo de dimensão específica, há empresas familiares, porque é um sítio bastante confuso em termos de organização corporativa, diria eu. Dentro daquilo que é a sua experiência, e uma vez que também tem trabalhado num setor que é tradicionalmente muito masculino, mas conseguiu fazer um caso de sucesso nessa